E aí, pessoal, estamos iniciando aqui mais um episódio do Método Cast. Hoje com uma médica, uma mulher, uma mãe, uma terapeuta sensacional. Está aqui para falar um pouquinho sobre a importância das emoções e como elas influenciam no nosso dia a dia. Eu sou Camila Davino e estamos aqui no Método Cast. Vamos iniciar agora uma conversa super leve e direcionada para quem quer realmente evoluir nessa vida. Então, doutora Karina Brito, seja muito bem-vinda ao nosso Método Cast. E quero saber um pouquinho sobre quem é a Karina Brito. Oi, doutora Camila. Hoje você é doutora Camila Davino, né? Então, quem é a doutora Karina Brito? Doutora Karina Brito é uma médica que iniciou a sua carreira com a mastologia, fazendo ambulatório, fazendo a prevenção de mulheres quanto ao câncer de mama, fazendo ambulatório dessas mulheres. E durante o seu curso, eu identifiquei que o câncer, ele tinha sempre algum fundo emocional. Isso sempre me chamava a atenção. E aí eu ficava desconfortável ali com aquela situação e sempre busquei estudar durante toda a minha carreira. E aí fui fazer diversas pós-graduações ao longo da minha carreira. Entre elas, fui estudar fisiologia hormonal humana, fiz pós-graduação em fisiologia hormonal humana, fui fazer pós-graduação em ortomolecular, em nutri-epigenômica. E aí foi me chamando outras áreas, fui fazendo a pós-graduação de obesidade e sarcopenia durante o período da pandemia, onde eu já me encontrava emocionalmente já abalada por tratar tanto aí e não estava sendo tratada. E aí veio o meu comer emocional, eu estava obesa. E trabalhando muito, enfim. Dando plantões, muito virando plantões, noites. Exato, sem tempo para minha família. E ali desconfortável, e sabia que eu gostava daquilo, mas foi quando eu fui procurar ajuda. Só que aí teve um momento chave durante a pandemia, que todos nós sabíamos que a obesidade era um fator de risco, e eu estava na linha de frente, eu precisava ir, eu tinha certeza que aquele dali eu ia para justamente, encontrei aquele propósito na medicina. Enquanto todo mundo estava apavorado, eu disse, eu vou passar por isso, agora eu vou ter que tratar minha obesidade. Foi aí quando veio a minha virada de chave, eu disse, já estava cursando após obesidade e sarcopenia, e eu realmente aceitei a obesidade como doença crônica, onde não adiantava eu suplementar um corpo doente, não adiantava eu dar hormônio no corpo inflamado. E aí eu aceitei e realmente vi que é uma doença e que temos tratamento aí do sobrepeso e da obesidade. E aí foi o meu chamado, onde eu me descobri e disse, eu quero fazer isso, eu quero transformar vidas. Comecei tratando meus familiares, meu marido, as pessoas estavam próximas de mim, começaram os atendimentos online e a gente precisava tratar o Covid. E eu dizia, vamos ter que desinflamar e tentar combater junto aí a obesidade e o sobrepeso para vocês diminuírem o risco. E achou pouco e foi estudar emoções. E aí eu vi que tinha um componente emocional. Ou seja, a gente busca algo e vai lá comer. O comer sempre te traz algum tipo de prazer, né? Está tudo ligado ali ao nosso meio familiar, nossas emoções, nossas vivências. E aí foi quando eu descobri a física quântica, e aí eu precisava ir mais a fundo com esses pacientes a nível emocional e comportamental, que eles são muito resistentes à terapêutica medicamentosa. Imagine você indicar a eles uma terapia. Então eu precisava ir mais a fundo, e preciso, porque eles chegam para mim com a confiança, relação médico-paciente, muito fragilizada. Porque eles não são escutados e eles não têm aquela assistência. E você precisa ganhar a confiança deles e mostrar isso para eles, que você tá junto e ali vai dar certo. Foi quando eu fui fazer a parte de saúde integrativa sistêmica. Fiz também uma pós de nutrição emocional e comportamental. E aí iniciou com a parte de terapêutica associada nas minhas consultas médicas, né? Hoje, qualquer paciente que ele está fazendo uma consulta médica comigo pode ter certeza que, desde o momento que ele chega na clínica, ele já está sendo analisado. É, bem isso. Então, o que eu ia te perguntar, logo inicialmente, doutora, é que a gente fala muito sobre escala de Hawkins, mas poucos sabem o que realmente isso significa, né? Na verdade, o que a gente precisa entender é que cada emoção, ela tem uma frequência. E antes da gente adentrar e falar sobre a escala, né, em si, eu queria que você explicasse o que é frequência, tá? E depois, o que é essa escala de Hawkins. Então, primeiro, antes de falar de frequência, a gente precisa falar de energia. Energia é tudo que tem movimento, ação, causa uma reação. Então, tudo aqui ao nosso redor está em movimento, inclusive nós. E esse movimento, essa energia, ela causa uma vibração, uma frequência. Tudo.
Seja essas frequências, são energias acumulativas, energia cósmica, energia solar, acumulativa, radioativa, tudo é energia. E são frequências que a gente não enxerga e nem utiliza. Mas é muito, sim, o paciente, a pessoa sente que tem influencia muito, né? No estado Nossa. das emoções. Então, quando a gente tem algum tipo de emoção, porque são várias emoções. E aí, Hawkins, quem foi Hawkins? Hawkins foi um médico psiquiatra americano, onde ele passou a vida estudando o estado emocional de seus pacientes. E aí ele fez uma tabela com essas escalas, onde ele desenhou 19 emoções. Nessas 19, as 7 primeiras são consideradas escalas de baixa vibração. Onde a gente passa a régua, que a neutralidade para baixo são frequências de baixa vibração. E frequências acima da neutralidade são consideradas frequências de alta vibração. Isso daí ele mediu em hertz. E ela chega a ser tão importante que ela não é medida pela aritmética. Não é que você vai de 150 para 300 você dobrou a frequência. Pelo contrário. Ela é logarítmica. Ou seja, se você sai de uma frequência de 150 Hz para uma de 300, é como você se exponenciasse ela à 10ª potência. Então, veja a importância de você sair de uma frequência para outra. Você acha, mas eu só mudei para uma frequência emocional acima. Não, você exponenciou e muito. Então, isso influencia. E a gente oscila. Não existe uma pessoa que viva em uma frequência apenas. Mas o que é que diferencia essas pessoas, né? De baixa frequência e de alta frequência? É que as de alta frequência, elas vão lá na frequência por algum motivo. Por exemplo, perdeu o emprego. Eu fiquei triste. Então, é uma baixa frequência? É. Quanto? Tristeza. 30 Hz. 50. A gente tá falando de números. Qual é a menor frequência que existe? 20 Hz, a da vergonha, que é considerada uma frequência suicida, que o paciente tem muito pensamentos negativos, ele se vitimiza, ele acha que o mundo está conspirando contra ele, ele é muito culpado, ou seja, sempre está se alimentando de pensamentos negativos. E o máximo disso? 700. Qual seria Amor, a emoção? Acima de 700. Então, seria vergonha, num nível mínimo ali, né, baixo. 20. E acima de 700, né, que é alegria, felicidade, e aí você vai subindo. Mas tem frequências maiores. Ele apenas deu essa escala pra gente se basear, né? Mas a gente sabe que a gente chega a níveis frequenciais maiores. Então, o que é que acontece? Essa frequência, né, todos nós somos envolvidos por um campo eletromagnético, e é como várias filosofias, estudos espirituais, enfim, acham que a frequência, né, estudam isso, que modo como você está, a sua frequência, você atrai pessoas, como o seu nível de energia está, como é a relação de suas amizades, dos seus negócios e como você leva a sua vida. Então, você tem que entender e identificar como você está com sua frequência para poder você gerenciar, porque o cérebro ele já é um poupador de energia. Então, como a gente tem memórias ao longo da vida, por exemplo, quando a gente aprende que o fogo queima. Então, consequentemente, no seu futuro, quando você vê o fogo, você já sabe que vai causar você tem medo, é uma frequência baixa. Mas aí você precisa disso, vai para tirar a mão, para se defender. Para se defender. Então, consequentemente, ele está sempre ali poupando energia para você. Ele já tem uma memória que aquilo dali lhe causou um dano, e mais na frente ele vai estar sempre lhe sinalizando isso. E assim acontece quando a gente fala de traumas, né? A mesma coisa. Às vezes a gente tem algum trauma ali que aconteceu na infância, né? Que nos gerou determinada emoção, e aquilo dali perdura para a vida adulta, a gente acaba carregando aquilo e vai se amontoando até chegar num determinado momento que a gente não consegue mais lidar com aquilo e trava, né? E o que eu percebo é que você trabalha muito isso com os seus pacientes dentro do seu consultório. Exatamente. Né? Principalmente porque o seu foco é o tratamento da obesidade. Então, os pacientes obesos, eles chegam geralmente com muitos traumas, né? Com muitos pensamentos negativos, com muitas falhas, com muitos tratamentos falhos, né? Já tinham tentado ali diversas estratégias e que falharam. Então, o que eu percebo é isso, que dentro do seu consultório você consegue trabalhar muito essa parte emocional, que é deficiente em outras abordagens que a gente vê, né? Abordagens médicas, e que por isso que você tem tanto sucesso, né? Com os seus pacientes. Né? A gente tem que entender que a obesidade é 99% uma doença emocional. E ela é uma doença crônica progressiva com alta chance de recidiva com abandono do tratamento. Então, os pacientes, eles já chegam e sentam, né, na consulta, perguntando assim, mas olha só, eu vou tomar medicação? Quando eu vou parar de tratar?
Mas olha só, eu não tô acima do peso. Já chegam assim, na defensiva, na defensiva. Eu já fiz vários tratamentos nutricionistas, então você tem que quebrar. Desacreditados, Então, né? todas essas crenças limitantes são traumas. Você tem que sair desmistificando, derrubando um a um. E mostrando que você está ali ao lado do paciente. Então, eu tenho que estar com ele ali para início, adesão do tratamento. Para dar certo, eu preciso estar ali perguntando, e aí, como é que você está? Já iniciou? O que é que aconteceu que te sabotou? Identificou o sentimento que você sentiu? Quando você sabe? Então, isso é importante para o sucesso do tratamento. Então, a emoção, realmente, hoje, a parte de terapia, é muito importante para o paciente. Para o sucesso do paciente. Perfeito. E uma coisa que você falou aí sobre a baixa, né, vibração, a baixa frequência, é uma pergunta que eu coloquei aqui, né? Como as emoções de baixa frequência, como o medo e a culpa, podem afetar a saúde dos seus pacientes? A maioria dos pacientes que chegam no consultório, eles chegam com baixa frequência. Na verdade, nós, a população mundial hoje, a gente está, após a pandemia, com excesso de informações, com fake news, enfim, tudo isso. As pessoas, elas estão querendo muito rápido. Elas não estão indo se autoconhecer, buscar fontes seguras. Então, está tudo muito superficializado. Então, isso favorece a baixa frequência. E eles já são doentes. Então, a gente tem que identificar isso, porque o medo, a apatia, a culpa, a vergonha, a tristeza, a coragem também são baixa frequência. Ou seja, você diz que a coragem... Por que a coragem? Se diz que o indivíduo está ali, ele ainda está passando por um processo difícil. Então, ele está buscando. É uma baixa frequência. Não quer dizer que ele já efetuou aquilo, né? Exatamente. Né? Ele está na coragem ainda e não, de fato, né, no ato em si. Né? Está criando coragem. Exato. Então, eu consigo medir isso, né? Aí, identificar isso no paciente. A gente tem várias técnicas para saber. E eu gosto de medir já durante o início da consulta e mostrar. E no final da consulta, eu gosto de identificar novamente para mostrar para eles que só em eles, trazer ao consciente deles, identificarem esses traumas, esses paradigmas, eles já mudam de frequência. Eles já vão para a frequência da coragem, ou por aí sobem. Então, você percebe essa mudança nos seus pacientes. Percebe total, né? a mudança. Isso aí a gente identifica. E como é que quando você percebe isso, né, que eles conseguiram mudar essa frequência, como é que você percebe os seus pacientes? Qual é a mudança, assim, que te chama mais atenção com relação a isso? Eles começam a executar, porque o grande problema deles é que eles dizem que vão iniciar, mas perdem o estímulo, já chegam comprometidos, né, bioquimicamente, neurologicamente, com déficit de vitaminas e minerais, que a gente precisa fazer esse ajuste bioquímico também e mostrar para ele, então, essa motivação, eu preciso estar ali dando combustível, gás, para que eles, né, consigam ir executar. Então, quando eles começam realmente a sentir que dá certo, e eu indico várias outras práticas, dependendo da indicação dos pacientes, ou seja, você já começou a praticar o jejum, você já leu esse livro, então eu indico livros para pacientes de câncer, como você sabe, eu tenho vários livros, para a questão de alimentação, que a gente faz com que o paciente comece a se autoconhecer, sinalizar, saber o porquê, a importância da espiritualidade, do alimento, do corpo físico dele, o que ele está se vitimizando, que não é importante, não é o autoconhecimento, a autorresponsabilidade do que ele está botando, o que é que ele está gerenciando, o que é que ele está consumindo de rede social, de TV, de notícias. Que isso é um problema dele, ele tem que chegar. Como é que está a conexão dele com o Criador, com Deus, independente de religião, mas a espiritualidade. E as técnicas importantíssimas, como dormir, conexão com a natureza, ir para um lugar que escute, durma com os passarinhos, que realmente a melatonina funcione, que 5 horas da tarde, 6 horas ele consiga ir. E ele começa realmente a valorizar isso. E uma coisa interessante é que você consegue mostrar isso para os seus pacientes. Porque uma coisa interessante também que você falou no início foi sobre a relação médico-paciente. E, às vezes, o paciente, ele coloca toda a culpa para o profissional, independente se é médico ou não, da falta de sucesso do tratamento dele. Quando, muitas vezes, ele não teve sucesso por causa dele mesmo. Né? Porque ele não está colocando em prática, porque ele não tem consciência de si mesmo, né? Ele não está obedecendo o que o profissional está pedindo. E o que eu percebo também é que você é muito incisiva nisso. E você está ali presente. Parece aqueles bonequinhos que aparecem do nada, assim, né? A pessoa está pensando em fazer alguma coisa errada, parece que aparece a doutora Karina, assim, epa! Não, não, não! Exatamente. E você acredita que eu utilizo técnicas que o paciente sempre está na minha frente e ele diz assim... E durante a consulta eu digo, mas você está preparado para começar o tratamento? Ele chega e faz, não. Tchau. E tá tudo bem, pega as coisas e vou embora. Porque eu saio desmistificando e ele, não é o momento. Ele disse, tá tudo bem, vá para casa, ok, não é hora.
E depois ele toma consciência e volta. E agora sim, eu estou pronta para esse passo. Isso. Tem técnicas também que eu utilizo, que o paciente sai lá e ele fica 48 horas, ou eles adoecem, ou eles têm algum processo de virose, febril, porque, assim, cansaço, fadiga, porque a gente começa a mostrar ferramentas que acabam realmente influenciando no dia a dia dele. E é muito interessante. E hoje, e realmente funciona. E quais são as técnicas, Karina, que você recomenda para os seus pacientes conseguirem elevar a frequência das emoções? Então, vamos lá. Cheguei no teu consultório, você olhou para mim e já disse, epa, tá aí numa frequência de 20, 30, tem? Tem 20, 30, 40 Hz. 40 Hz. Então, a gente tem a escala bonita de 20, 30, né? De baixa frequência, 20, frequência da apatia, da tristeza, e a gente vai ali. Mas a gente consegue identificar pelo comportamento do paciente. Quando eu te falo que o paciente está chegando pelo olhar cabisbaixo, como ele está andando, como se tivesse o mundo carregando em cima dele, o olhar de tristeza, o tom de voz, já chega se vitimizando, se negativando, e aí eu vou buscar mais a fundo. A gente tem que botar relação com o pai, com mãe, com o cônjuge, né? Quais são os traumas, a gente tem que ver a mãe, como foi o parto, como é que se a mãe queria. E é por isso que você falou que alguns não estão preparados ainda, não. Porque vai buscar dores, vai buscar dores ali que muita gente não quer naquele momento, ainda realmente não está preparado para isso, né? Exato. Então, o que você faz realmente é uma medicina integrativa, nesse sentido de ver o paciente como um todo, não só o físico dele, não só a obesidade, a gordura que está ali, enfim. Mas você inicialmente, você realmente começa ali com o tratamento da mente dele, do emocional dele, porque você sabe da importância disso. E agora já faz parte do meu equipamento de anamnese, uma caixinha de lenço tá tudo bem, vai chorar aí, tá? Perfeito. Né? Porque realmente a gente tem que buscar a fundo. Perfeito. E é interessante. Então, aí, como é que a gente identifica, né? Que você perguntou. A gente vai identificar, a gente justamente começar a gerenciar quais são os meus pensamentos? Pensamentos de inveja, pensamentos de medo, de apatia, de tristeza, é o que estão predominando na minha vida, né? A gente precisa identificar isso. Então, com certeza, você está vibrando. Como é que as coisas estão acontecendo ao meu redor? Eu estou feliz com o meu trabalho, tenho sucesso, eu estou cansada, eu estou me vitimizando, reclamando. Eu tenho agradecido primeiro. Então, sempre as pessoas, a vida, você vai ter essas emoções e todos nós vamos passar por ela. O diferente de quem tem uma ótima vibração, ela não se vitimiza, ela vai lá, passa por aquele momento e ela já vai atrás justamente de uma emoção oposta para sair daquela vibração. Então, o primeiro passo é a gente se reconhecer. Então, é muito fácil, é o autoconhecimento. E as técnicas que eu indico para melhorar. Então, se você autoconhecer, ler, ter uma boa leitura, estudar mais sobre o assunto, realmente se dedicar, pode ter certeza que a energia vai te trazer mais sobre esse assunto. Que a gente fala que você teve o processo que despertou, que realmente se interessou, e aí pode deixar que as coisas vão acontecerem. E as técnicas mais utilizadas é justamente isso. Às vezes eu preciso ensinar como dormir antes de passar um remédio para dormir. Eu preciso ensinar. Você sabe como você vai fazer higiene do sono? Você sabe como é que você está sonhando demais? Está tendo pesadelos demais? Você acorda bem, cansado? Como é que tá? Você acorda de manhã, o que é que você pensa? Você agradece? Você tem gratidão pela sua vida? Você vai ver seu filho, você agradece? Como é que está a sua espiritualidade? Suas leituras? Técnicas de meditação, de respiração? Caramba, você sabe o que você comeu? Você mastigou? Eles não sabem nem o que comeram, nem... A vida tá passando assim no automático, no né? automático, no efeito manada. Mais, e né? aí não para o básico. Então, até essas técnicas, eles não lembram que eles almoçaram, que eles comeram. Nada. E a gente tem que dizer, você precisa... O que importa é o hoje. Você não precisa viver o futuro... pensando, né, que é justamente a ansiedade, ou vivendo do passado, que aconteceu. Né? Você tem que viver o hoje, é a única coisa que você tem de certo. Isso. Né? E se amanhã você não estivesse aqui? Né? Então, tem que não viver viveu, hoje. Não viveu nem o hoje e nem vai viver o amanhã. E aí começa, né, todas essas oscilações na ansiedade, depressões e Silêncio interior e meditação. Você usa muito, você fala muito sobre isso, né, com seus pacientes. E qual é a importância disso? O que é que você vê de melhora nos seus pacientes a partir do momento que eles começam a adotar isso no dia a dia? No começo é muito difícil para eles, a gente realmente tem que fazer um passo a passo, inclusive as práticas de jejum, né, para poder realmente eles sentirem isso. Ou no começo eles começam a estar muito cansados e se queixam muito de falta de energia, tão desmotivados, mas logo depois, com as técnicas de respiração, de meditação, a gente também tem algumas frequências vibracionais, onde a gente faz áudios para eles escutarem ali de acordo com o que ele precisa, né, fazendo uma análise e vendo aí justamente
para ajudar. Então, eles dormem Então, escutando. são músicas frequenciadas, Não, são né? mensagens subliminares São mesmo. A mensagens. gente consegue gravar, né? E eles conseguem escutar no WhatsApp, de acordo ali que para estimular esses neurotransmissores. Então, às vezes, eles não estão escutando. Às vezes, a gente consegue gravar uma música, mas às vezes não. A gente só deixa o áudiozinho, mas aquilo dali está como sendo mensagens positivas para o seu cérebro. Então, eles estão dormindo, escutando, não interfere no cônjuge nem nada. Do mesmo jeito que eles deixam vibrações, como o celular do lado, que são energia também que está ali atuando no teu cérebro. Interferindo, então, né? Nas atividades elétricas do no cérebro. sono, e a gente consegue, além de outras técnicas, contato com a natureza. Você procurou tirar férias, fazer uma boa leitura, não fazer nada, cuidar da sua saúde física, passar um dia no spa, relaxar, fazer uma massagem. Então, isso é muito importante também. E o interessante, Karina, é que você está lidando com pacientes obesos e você é obesa, né? E o bom é isso, é que eles conseguem ter uma relação com você justamente por isso. Porque e você enxergar isso neles, né? Você saber o que é que eles estão passando, você saber qual é o pensamento que eles estão tendo naquele momento, porque você vive isso também. A gente acha que, porque emagreceu, aquilo dali é eterno, é para o resto da vida, mas é uma luta diária. Exato. Né? E Gente, você, mais do que ninguém, pode falar lá. disso. Gente, deixa eu te falar. Tudo bem, vocês ficam me chamando, mas porque você é gorda. O meu intuito não é passar está magérrima para o paciente vir até a mim. De jeito nenhum, eu sou uma obesa tratada, gerenciada, que luto todos os dias com uma doença crônica e medicada, tratada. E eu tenho altos e baixos. Perfeito. Eu tenho outras doenças autoimunes associadas, onde eu preciso fazer uso de medicações né? controladas e que fazem com que eu me desestabilize. E assim, não adianta. Eu tenho até a minha estrategista, né, do meu marketing digital, ela fica lá, mas estão chamando porque está assim. Eu digo, não me incomoda e está tudo bem. Sabe por quê? Porque eu sei que aquelas pessoas, elas refletem o que elas estão sentindo, porque elas querem me atingir, porque eu estou dando na dor dela, falando que obesidade é uma doença crônica, tá? Que a gente precisa tratar. E elas se sentem mal, e elas não conseguem com isso, e elas preferem me atingir, ser um hater. E isso não me atinge, está tudo bem. Então, meu propósito é não estar magérrima para estar falando sobre obesidade. Não, eu sou uma gerenciada. Eu perdi 30 quilos, hoje mantenho ali. Sou uma paciente tratada no climatério também, que tem uma vida, sou mãe, sou médica, sou estudante. Dá plantão. Exato, ainda estou na minha vida de plantão. Não quer largar o osso de jeito nenhum. Estou trabalhando para isso, né? Muito tempo isso aí, estou trabalhando com isso aí, mas eu acho que Você é ainda faz apaixonada parte. pela medicina, né? Sou demais da medicina, então essa parte da medicina integrativa me encantou, eu faço parte dela e cada vez mais eu pensei, você pensa que vai parar e não para nunca, minha gente, porque você vai se aprofundando e realmente você transforma vidas. Verdade. Uma coisa, a gente fala muito que a obesidade é uma doença crônica. E o que eu percebo é que muita gente, a doença crônica só repete, mas não sabe o que isso significa. A doença crônica é uma doença que ela não tem cura. E você faz o que ali? Você trata e você precisa manter esse tratamento. A doença crônica, como a hipertensão, como a diabetes, que você não se cura. Você é diabético, você ficou diabético, você vai ser sempre diabético, mas você pode estar ali tratado com a glicemia estável. A hipertensão é a mesma coisa. Você ficou hipertenso, você vai ser sempre hipertenso, né? Mas você pode controlar e manter aquilo dali controlado, né? E a obesidade é a mesma coisa. Fora que é uma doença genética, né? Exato. Além de ser genética, mas ela não vai definir o seu... Exatamente. O seu destino. O seu destino, né? Você que aperta o gatilho. Exato. Mas no meu caso, eu sou plantonista, eu dou plantão, então eu passo noites, né? 2 noites, e eu tô lutando contra a minha fisiologia. Eu fico acordada. Então, no outro dia, eu tenho tendência a ter alguns hormônios alterados, como cortisol, e buscar alimentos mais palatáveis, a sensação de dever cumprido, buscar outro tipo de alimentos, ou outras porções, comer rápido. E aí eu tenho que lidar com isso. No início do meu tratamento, uma das opções foi: você precisa parar de dar plantão para tratar o seu sobrepeso. Ou eu vou deixar de dar plantão? Até o momento, ainda não. Então, até hoje, eu preciso tratar a minha obesidade, minha saciedade, a minha ansiedade e outras patologias associadas. Porque a obesidade, Camila, a obesidade é um nome, mas é uma doença, a gente fala que é a ponta do iceberg. Isso, então, os sintomas por baixo, né? Então a gente tem esteatose, a gente tem hipertensão. E todo mundo trata. Eles param de tomar o remédio do sobrepeso e obesidade, mas não param de tomar o remédio da pressão. E eu digo, se você tratar e gerenciar o sobrepeso e a obesidade, você pode até sair desse medicamento, dessa patologia. Mas essa aqui
A gente tem que trabalhar muito. Você vai mudar seu estilo de vida? Você vai tratar esses seus traumas emocionais? Essa sua busca, esse seu comer emocional? Exato, porque é aquela coisa, né? Tudo bem, você pode até viver com diabetes e hipertensão sem a medicação, mas você tem que ter um estilo de vida absurdo, de praticamente perfeito, comer muito bem, dormir muito bem, não se estressar, para você manter ali a sua glicemia estável, a sua pressão estável, a mesma coisa a obesidade. E quem é que consegue isso hoje em dia? Não. Não consegue, Então... né? Então você se liberta de muitas coisas. Eu vou te contar aqui. Exato. Hoje, eu realmente, se eu não libertei, se minha droga é o plantão, eu ainda prefiro essa minha droga que seja trabalhar noturno do que o excesso de redes sociais. Você sabe que hoje eu fiquei impactada. Eu entro na rede social para trabalhar, eu consumo o que me interessa, o que me faz bem. Mas o que não me interessa, não. Mas eu chego um paciente para mim, que eu pego e digo, deixa eu ver seu telefone. Aqui, me dê seu A quantidade Instagram. de horas, né? Não, a quantidade de horas que fica em tela. E o que vê, né? A quantidade de iFood, vamos calcular quanto você está gastando no iFood? E eu faço o cálculo com ele e ele se apavora. Né? Então a gente diz, desinstala o aplicativo aí, por favor, do iFood. Faz parte da consulta médica. Eu quero que desinstale. E eu quero que você tire 50 hoje, por dia, produtos ou restaurantes e serviços que você segue. Perfeito. Karina, cheguei no seu consultório, sou uma paciente sua. Cheguei no seu consultório. Tô obesa, tô lá com 100 quilos. Inicialmente, você vai tratar junto ali, né? Tanto a minha obesidade quanto o meu emocional. Porque você sabe que isso é importante. Ok. Inicialmente, o que é que você vai fazer comigo? E aí, primeiro paradigma que as pessoas têm aquele mito. Quem é a doutora Karina? Eu estou marcando o que é que ela fez. Ela é endocrinologista? Não sou endocrinologista. Eu sou uma médica que fez várias pós-graduações e que hoje se dedica a tratar o paciente não como uma especialidade, uma mama. E sim, o paciente, hoje me dedico a sobrepeso, obesidade, enfim. Então, eu tenho que explicar quem é a doutora Karina e o porquê, trazer essa história. E o É o primeiro passo. É o primeiro passo, que é muito. Mas, assim, as pessoas chegam porque É importante, realmente, né? né? Criar o laço, né? Exato. A Os níveis de confiança. energia é incrível hoje em dia, porque você vê até que quando isso influencia na sua vida e como é você realmente atrair meus níveis, meu jeito de ser, meu temperamento, isso realmente passa muita confiança para eles hoje em dia. Então, ele chega na minha consulta, ele é avaliado com uma avaliação clínica minuciosa, né? Ele passa por um aparelho super tecnológico, uma bioimpedância digital, onde mostra toda a sua avaliação física, onde vê o percentual de gordura, a sua massa magra, os níveis de hidratação em 24 horas, saúde celular, o ângulo de fase, cintura, IMC, risco cardiometabólico. Eu faço um questionário com ele, já mando antes dele fazer a bioimpedância ou após, onde eu mostro para ele os sistemas onde estão mais realmente, após a consulta, compatíveis. Tem nem como mentir, né? Porque esse fofoqueiro eletrônico, ele relata tudo pra você, né? Não tem, exatamente. Então, aí a gente faz. O paciente, ele já chega, né? Eu já faço alguns questionários de neurotransmissores, questão de estilo de vida, hormonal, para já entender quando ele chega. E aí, como você veio, o principal motivo, e aí eu vou analisar. E pode ter certeza que o jeito como ele entra, eu já estou analisando ali. Quando eu aperto a mão do paciente, para você ter ideia, o olhar, já sei do emocional. Você já trata inicialmente. Cheguei na primeira consulta, você percebeu que eu tô ali no nível baixíssimo, né, de frequência no emocional. Você já começa a tratar na primeira consulta ou você... Já começa. Assim, eu preciso ter exames. Não, você precisa ter A clínica é soberana, então você sentando na minha frente, eu consigo fazer uma análise minuciosa. Se você é uma paciente ansiosa, se você é uma paciente compulsiva, né? Se você tem distúrbio do sono, você já tem esteatose, você já tem resistência à insulina pelo exame físico, histórico. Então, por que não iniciar a tratar isso? Então, até você, eu já posso sim lhe medicar. E aí sim solicitar alguns exames complementares, de acordo com sua clínica, buscar mais a fundo alguns exames de imagem, enfim, como é que está, né? Porque o paciente, às vezes, é um paciente muito esquecido, chega esquecido dele, anos sem fazer exame, ou com medos, enfim. E aí eu começo a dar nas crenças limitantes já logo né? Identificando, né? Consequentemente, além da parte de anamnese, já para essa parte emocional, e já vendo alguns traumas e crenças. Às vezes ele fala assim, não, a senhora... Não estou entendendo, isso não é uma consulta como eu realmente... histórico de doenças, patologias, você já respondeu, eu já tenho aqui, eu quero ir mais a fundo. E aí sim, já posso prescrever sim o tratamento para ele, sempre mostrando o porquê, explicando o porquê, porque hoje o paciente, o nível de consciência, as informações estão aí para todo mundo lê, todo mundo já chega conhecendo a gente, já tem um nível de identificação. Então eles têm que serem, eles questionam muito. E é justamente por isso que a sua consulta, ela não demora ali, né, o tradicional, tá, gente? Não é uma consulta de 1 hora, de 40 minutos, né, como...
estão acostumados. Mas é uma conversa realmente onde você... Eu preciso identificar muitas coisas e ter ali embasamento para realmente ter sucesso no tratamento, onde eu falo com eles, olha, a gente nesse plano aqui, né, a gente vai chegar, mas eu vou passar dieta. Eu digo, esse nome não existe aqui. Ninguém sustenta dieta, minha gente. Dieta é algo que não é sustentável. É modificação do estilo de vida, se você aprender o que você vai comer, que o alimento é seu melhor remédio, a importância de se autoconhecer, que aquilo que você está colocando. Outro ponto, o que pode e o que não pode, o que faz bem e o que não faz bem para você. Porque o que pode e o que não pode fazer bem para você, pode fazer bem para mim ou não pode. Isso. Enfim, por isso que é importante a autoconsciência e você trabalha tanto isso com seus pacientes. Demais. Né? Demais. Que eles se percebam, que eles percebam ali o dia a dia deles, o que estão ingerindo. Como está mastigando. Como estão mastigando. Se está comendo, bebendo. Perfeito. Se planejam a alimentação. Que horas, qual o gatilho, qual a emoção que traz. Comer uma pizza inteira. Qual é a primeira pergunta? Doutora, acabei de comer uma pizza inteira com uma caixa de brigadeiro. Qual é a primeira pergunta que você me faz? Que horas você geralmente acontece esses gatilhos, essas vontades? Me anota, me faz um diário aí. E qual é o horário? Geralmente é no mesmo horário. Qual o sentimento que te trouxe? Te trouxe o quê? Me trouxe felicidade. E depois, a culpa veio logo em seguida? Veio a culpa. E aí, qual foi sua emoção? Então, a gente começa a identificar isso daí. E como é o nome disso? Bem, a gente identifica gatilho, emoção, compulsão alimentar, né? Os graus de compulsão alimentar, se é leve, moderado, você trabalha severa. Muito também, né? A questão da compulsão alimentar. Muito. E outro, além do sobrepeso e obesidade, a compulsão alimentar. Os pacientes chegam pra mim e dizem, eu não sou compulsivo. Não, e essa vontade que te acordou na noite e abriu a geladeira e foi comer um doce? Foi o quê? Escondido, muitas vezes. Escondido e frustrada e não consegue, né? Já com vergonha de comer na frente das outras pessoas. Exato, né? Exato. E aí ela se sente mal, enfim, aí ele já começa, e tá tudo bem, isso vai acontecer. Eu digo sempre para meus pacientes, chutou o balde? Vai buscar o balde, gente. Não precisa, porque vai acontecer. A gente tá desfazendo conexões cerebrais, hábitos que já foram criados e vêm ali sendo ativados todos os dias, a todo momento. E para fazer isso, não existe tempo certo. Eu tenho um paciente meu que ele está treinando há 9 meses. Ele está levantando para treinar brilhantemente. O tratamento, ele entende. Ele me ligou esses dias e ele disse, Karina, se eu te disser que todos os dias minha mente diz que não vá treinar, não vá treinar, não vá treinar. Incrível. Então, ele já tem um paciente que já era, supostamente, pelos estudos, já ter formado o hábito, mas não consegue. 9 meses. E ele briga todos os dias e ele diz, eu vou sim, antes de fazer qualquer coisa. Se a gente não tiver essa consciência, vai ser difícil a gente permanecer no bom caminho, né? E com resiliência, bons resultados. Paciência, persistência, realmente faz com que você tenha sucesso no tratamento. Resultados rápidos. E foi o que você disse no começo da nossa conversa aqui. O nosso cérebro, ele é poupador, né, de energia. Ele é preguiçoso. Então, ele não quer que você gaste energia, ele não quer que você treine, ele quer que você coma besteira, né? Porque é muito mais fácil do que você ter que cozinhar algo, preparar algo. Né? É muito mais fácil você pegar um bombom, um chocolate, um biscoito, abrir e comer. E aí eu sinalizo para ela, chegou a hora do momento porque eles chegam assim, no sobrepeso, uma obesidade tão severa como eu estava, que não consegue iniciar o tratamento. A gente não tem indicação nem de iniciar a atividade física naquele exato momento, que eu não sei, o risco cardíaco, se fez um parecer cardiológico, como é que eu vou prescrever um exercício? E eu digo, vamos começar amanhã? Amanhã é o dia. Aí eu já digo logo, prepara, que amanhã a mente vai vai te sabotar. E aí eles me ligam, doutora, travou minha coluna, eu não fui andar hoje. Eu digo, tá tudo bem. Mais 48 horas, você vai começar a dizer para sua mente, para o seu corpo, não adianta me sabotar, eu irei treinar sim, pode preparar, tênis ali, já começa a pegar o tênis, olhar, pegar sua roupa, dobrar, se possível, pode dormir com a roupa, mas você vai treinar. E aí, espera a recuperação para realmente dar certo. Perfeito. Acontece isso muito frequente. A gente vê o quanto que o emocional, a obesidade, né, e o emocional, a compulsão alimentar, tudo se mistura muito, né? A compulsão alimentar é uma patologia, assim como a obesidade, é uma doença, né, onde está muito atrelada ali à obesidade. E você trata muito um paciente, né, com obesidade e com compulsão. Isso não quer dizer, né, Karina, que todo obeso vai ser compulsivo. Não. Né? Isso não quer dizer, mas você trabalha as duas coisas.
E são pacientes mais complicados, não Muito são? mais complicadas, muito. Você tem que ter realmente muita E se maturidade. você não tiver essa base que você tem do emocional, você não consegue tratar. Não, e eu tenho uma mente do obeso, né? Eu sou uma obesa, então eu sei os pensamentos, eu sei tudo, os gatilhos. Então a gente realmente precisa gerenciar. E ver também que a maioria desses obesos são desnutridos. A gente olha só porque eles estão ali com excesso de peso, sobrepeso, eu acho que eles estão ali, são excesso de calorias vazias, gordura saturada. O corpo em si, a Já com massa vitamina, magra, mineral, né, déficit tudo. bioquímico que a gente fala, né? Baixa de ferro, vitamina D, B12. Então a gente tem Tudo que baixo. repor. Eu vou usar uma via intestinal para um paciente que ele não está absorvendo bem, que O ele intestino todo desgraçado os ali. bichinhos, as bactérias, eu digo, estão lá sem perna, sem braço, morrendo. Não, eu tenho que limpar aquilo dali. Por que as melhores vias hoje do tratamento de sobrepeso e obesidade e as futuras medicações são por via injetáveis? Ou endovenosas, que estão para chegar, como futuramente o Brimagrumab. Porque a via intestinal, a absorção do obeso, ele é muito ruim. Então não adianta suplementar com muita coisa os pacientes orais. Eu digo, quando vocês estão com dor intensa, vão para onde? Para emergência. A medicação é tomada onde? Na veia, na região intramuscular. Por quê? Porque é mais rápida. Então por que eu vou demorar contigo? Se eu tiro 10 quilos de gordura de um paciente obeso, eu aumento a sobrevida dele em 10 anos. Se ele estava programado para morrer com 70 anos, eu vou dar ele Mais 10 anos. mais de 10 vida. anos de vida. Então, por que não? Então, as vias injetáveis são as melhores no início do tratamento, porque eu preciso nutrir aquele corpo para realmente ele ter uma boa resposta. Então, as drogas orais, as medicações orais, realmente não são as melhores vias. A gente tem que sair administrando, suplementando no momento, desinflamando, né? Então tem um passo a passo que precisa ser respeitado. Não é só chegar ali, tomar um monte de comprimido, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e achar que está surtindo efeito. Não surte efeito por causa disso. Porque muitas vezes o profissional, né, que está à frente, ele não respeita, né, as etapas que precisam ser cumpridas, né, para isso. Futuramente pode até ser, né? Depois que você tratou, você desinflamou, né? Você modelou ali aquele intestino do paciente, né? Tudo bem, mas no momento inicial, você encher um paciente de comprimidos, Não. você sabe que esse paciente não vai absorver nada. Se ele está com esteatose, gordura no fígado, cheio de medicamentos, como é que ele vai metabolizar o medicamento? Mais um para tratamento de sobrepeso e obesidade. Então, essa é a importância da medicina do futuro. Então, eu acho que não existe mais isso. Não existe nenhum médico que trate seu paciente por um membro, por uma especialidade. Se ele não conhecer, se ele não escutar o paciente, não se habituar com essa medicina integrativa, o que realmente acontece, como ele não consegue, E, gente, a gente estava falando hoje mais cedo, inclusive, sobre medicina integrativa. Quando a gente fala de medicina integrativa, a gente está resgatando, na realidade, uma medicina que há muitos anos atrás, ela foi executada. Os médicos de antigamente, eles olhavam os pacientes como um todo, e não só como um fígado, um coração, um pâncreas, uns rins, né? Enfim, então, a medicina integrativa, quando a gente fala integrativa, é exatamente isso, é você olhar o paciente como um todo, de forma integral. Então, a Karina, quando ela trata uma pessoa que é obesa, ela não está olhando só a gordura dela, só o peso dela na balança, ela está olhando o emocional, né? Está olhando a função cardíaca, a função hepática, a função renal. Então, ela olha o paciente realmente como um todo. Então, isso é medicina integrativa. Infelizmente, como em todas as áreas, a gente tem bons e maus profissionais, né? E a gente precisa muito bem saber identificar e equilibrar isso. E, infelizmente, a medicina ela está tomando um rumo não muito bom, né? Por causa dessas pessoas que estão levando a medicina para um caminho ruim. Mas, se você souber identificar, né, e escolher muito bem o profissional que vai te acompanhar, o médico que vai te acompanhar, eu tenho certeza que a mudança que você está esperando, a renovação na sua vida, ela vai acontecer. Né? Assim como vários casos de sucesso da Karina. E por causa disso, eu queria que você contasse, Karina, um caso de sucesso seu. Um paciente seu que chegou ali com sobrepeso, né, com uma obesidade bem acentuada. Quantos quilos ele perdeu? Como foi que você conseguiu tratar? Quais foram as dificuldades que ele passou? Para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo. Vários cases, né, graças a Deus, de sucesso. Paciente que perdeu 60 quilos, 40 quilos de gordura, sem precisar de bariátrica, sem ficar com aquele aspecto de envelhecido, com queda de cabelo, com
perda dentária, enfim, essas coisas que, né, que fala de excesso de pele e tal. Por quê? Porque a gente primeiro emocionalmente prepara o paciente, né, emocionalmente, inicia o tratamento farmacológico e esse paciente ele adere ao tratamento sabendo que não é fácil. Vão ter ajustes de medicações e o que funciona para um não funciona para o outro, não é uma receita de bolo e tá tudo bem, a gente precisa ir ali, sempre começando com baixas doses, né, o menos é mais. Momento certo de nutrir, ou seja, na hora que vai repor, quais minerais, quais vitaminas, tem uma ordem cronológica para se iniciar e fazer isso. E sempre de acordo ali com as condições e necessidades do paciente. A gente tem que saber escutar ele, porque o que importa é justamente ele manter o tratamento do que passar muita coisa e ele não aderir ao tratamento e ele ir se acomodando, se acostumando com aquilo dali. Então, esse paciente, quando ele pelo estilo de vida dele, porque ele não vai deixar a profissão dele, alguns sim, tá? Alguns mudam e encontram uma transformação de vida tão importante que realmente eles mudam o estilo de vida, eles trocam, né, que a gente fala, um vício ruim por um novo hábito, que a gente não se cura, né, de vícios, a gente troca por hábitos. Eles entendem isso, e sim, vários cases de sucesso, e eles sabem, sim, que no mínimo, quando estão de alta médica, no mínimo a cada 6 meses no consultório para fazer exames de rotinas, ajustes de medicações. E quando eles têm alguns gatilhos, situações de estresse que eles estão modificando, eles precisam voltar antes para a gente ter ali aquele controle para já não começar a ativar outras vias que estavam adormecidas ali. Então, aí eles começam a entender que é para sempre. Isso aí é. Então, no caso, um paciente seu, por mais que ele esteja em tratamento de uma doença crônica, que é a obesidade, você consegue dar alta para alguns pacientes. Porém, naquela... né, com aquele alerta, olha, aconteceu qualquer coisa, você vai me ligar, você vai voltar, né, para não deixar chegar realmente no limite máximo, né, perder tudo que conseguiu até ali, né, e ter que voltar para a estaca zero. Então, é assim que você vai conduzindo. Quando eles estão de alta médica, normalmente eles já têm uma estabilidade das medicações ali, eles já têm mais de 6 meses sem variações. Sim. Estão ali, normalmente, com os níveis controlados e reposição de vitaminas, com estilo de vida saudável. Mas a gente orienta, sim, que os sinais de alerta, né, que são modificação no sono, situações de estresse, jet lag, mudanças, enfim, que pode alterar, que ele já está vendo que a medicação está... Né? Eles nos sinalizam, a gente pede para voltar um pouco antes no consultório. E claro que isso aí, eles têm total meu contato, e a gente já cria uma relação. Porque eu tenho que estar ali, eles têm, então já me sinaliza, digo, o que está acontecendo. É outro ponto forte, né? Assim, do seu atendimento é exatamente esse, você dá o seu contato pessoal, né? Esses pacientes, eles têm, viu, gente, uma relação realmente diretamente com a médica. Então, muitos, principalmente os obesos compulsivos, né? Eles têm uma dificuldade no dia a dia, principalmente no início do tratamento, né, Karina? Então, doutora, eu não estou conseguindo me controlar, doutora, isso, doutora, como é que eu faço? Então, você está sempre ali. Eu vou passar mal, eu vou cair, eu digo de jeito nenhum, tem uma gordurinha aí de estoque, como é que você vai fazer e tal. Precisa estar ali. Eles precisam desse suporte e é muito importante eles aderem ao tratamento. Isso é fundamental hoje na medicina. E né? É um diferencial seu, porque é fundamental, mas infelizmente, nem tudo que é fundamental é posto em prática. Né? E a gente sabe que isso é raro. Não estou dizendo que é correto, porque também não é todo mundo que aguenta. Você é uma exceção das exceções, tá? De médicos que a gente... Porque senão ninguém vive também. Né? A gente sabe que é um peso muito grande. Você praticamente está levando vários problemas de várias pessoas, né, para dentro da sua casa. Porque às vezes você está ali no momento com a sua família e você recebe uma mensagem, você tem que dar um apoio, você tem que ligar, né? E você faz isso. Mas tem que fazer, porque você tem que entender que o paciente ali, ele tá tomando muita medicação, ele tem início de medicações e medicações às vezes até controladas. E realmente ele pode sim ter uma cefaleia, tá numa emergência, numa urgência. E aí? Então ele foi só, não, eu preciso dizer a ele, ó, tá tudo bem, na semana vai ter um pouco de dor de cabeça, faça isso, faça uma mistura aqui, com salzinho, né, um sal mais... Saber intervir ali, né? O que é que ele deve fazer, o que é que está acontecendo com ele, porque se ele já é também um paciente ansioso, e na madrugada aconteceu, e ele pode chegar aí para emergência, por que não responder, né? Então, tem que estar ali realmente disponível, isso é muito importante, até porque ele precisa passar por isso, né? E você acredita que eu não posso te dizer que isso me incomoda e que são várias vezes não. Acontece de madrugada, acontece, mas às vezes eu estou de plantão. Acontece, às vezes eu estou no avião. Quando acontece... Mas é por isso que eu disse que você é exceção das frequência. Frequência, eu digo, não, me deixam dormir. Não é uma coisa que me tira do normal ou me... Às vezes eu digo, eu estou em trânsito, tudo bem, já respondo. Né? Porque eu também sou, mas às vezes eu olho e já respondo logo, porque eu preciso. Então, tranquilo. Perfeito. Então, para finalizar aqui, Karina... iniciamos a conversa falando, né? Karina é uma médica, iniciou a carreira... Tem quantos anos, Karina, na medicina? Mais de 18 anos. 18 anos iniciou há poucos anos, já vai chegando entre aspas. 20 anos. Há quase 20 anos.
adentrou na medicina através da mastologia, se dedicou a muitas mulheres, principalmente com câncer, e começou a tratá-las já ali na mastologia, através de uma abordagem integrativa, olhando a mulher como um todo. Então, ela já prescrevia vitaminas, né, já fazia parte ortomolecular com essas mulheres lá. Até que realmente se apaixonou pela integrativa e ela disse, eu não quero mais ver só mamas. Eu quero ver realmente os meus pacientes como um todo. E hoje a Karina, ela está dedicada, ela se dedica realmente de forma integral mesmo a esse tipo de abordagem. Então, pacientes obesos, compulsivos ou não. Né? Porque você não trata só isso, mas... Climatério, né? menopausa, andropausa. E agora estamos indo a mais, né? Parte emocional. Ou seja, você se transforma no médico. Você faz a sua medicina, né? Isso. Você sabe que não é... Eu comecei realmente de trás para frente, achando que o segredo estava nos déficits, nas carências hormonais, depois na bioquímica, e não. Aí depois é que eu fui estudar a doença. Quando eu entendi que era doença, e realmente hoje eu fiz meu caminho. Vi a necessidade emocional. E hoje eu estou vendo outras necessidades já, minha gente. Vai chamando a gente para outros. E não para, vamos seguir. Uma mensagem que você daria para novos médicos, Karina. Você disse que começou de trás para frente. Você acha que é importante que os médicos entendam mais sobre o emocional, independente da área que ele vai atuar? Eu acho que hoje tem muita gente ensinando aí como ser bom no consultório, como atrair como paciente, dinheiro, ficar como dar high milionário, ticket, atrair o paciente, marketing digital. E eu acho que não, eu acho que tem que instruir do básico. Isso. Como você escutar seu paciente? Como você conhecer seu paciente? Como você ser mais próximo dele? Como você passar confiança para ele? Que você deve dar o melhor ao seu paciente e escolher com ele a terapêutica de acordo com a necessidade, o que ele acredita e como ele quer iniciar, que para ele está muito ali, ele quer começar mais devagar. Então, acho que a gente tem que falar mais isso para esses novos colegas que estão chegando aí, que eles não tenham medo, né? Que hoje, graças a Deus, a medicina está realmente... A integrativa vem crescendo e as demais especialidades. Sempre no início é um tabu. E aí eles se dedicarem realmente e ir atrás de uma medicina de propósito, escutar o chamado, cada um tem o seu, e normalmente está dentro da gente, a gente tem que se encontrar aí o seu propósito, não buscar o dinheiro, porque quem busca o dinheiro está vibrando numa frequência de quê? É uma frequência baixa. Porque requer que você está sentindo falta de algo. Escassez. Né? Então, se você quer dinheiro, é porque está faltando dinheiro. Então, a escassez é um sentimento de baixa vibração. Enquanto isso, você vai buscar o seu propósito, o que você realmente quer trabalhar. E aí, com certeza, as coisas acontecem. E quando você é bom, né, Karina? O dinheiro é consequência, né? Uma troca de energia, não vai investir em autoconhecimento, colega profissional médico. Ele vai buscar... realmente o que ele está dentro dele, realmente buscar o que ele interessa e fazer o que tem de melhor, porque medicina é um chamado, é uma carreira linda, maravilhosa, e a gente precisa realmente se dedicar com maestria, com dedicação, honrar o nosso juramento. Karina, essa aqui, gente, é além de médica, além de parceira, de uma inspiração para mim na parte profissional, é uma amiga irmã, tá? Me inspirou demais a estar onde eu estou hoje, que é a medicina, né? Apesar de ser um sonho de infância, chegou um momento que eu disse, acho que não é para mim, não. E depois de conhecer, a frequência que foi outra, bateu e me ajudou demais. Então, Karina, muito obrigada. Obrigada a você, Mila. Depois a gente vai falar sobre isso, né? A ambiência também, a gente já falou, né? Como é importante, justamente para a gente inspirar pessoas. Isso faz parte também da alta frequência. Essas pessoas, elas encontrarem e eu seu quero propósito. que você vire ali, ó, para aquela câmera e deixe uma mensagem para todos que precisam te ouvir. Uma mensagem com relação à emoção, à frequência, qual é a frequência que a gente precisa vibrar, como é que a gente transforma isso? Primeiro, observem os ambientes. Quem são seus amigos? O que você escuta? Como você se alimenta? Como você acorda de manhã? Quais são seus pensamentos? Anotem. O que é que eu estou pensando agora? Isso é ruim? Isso é bom? Quantas vezes eu fiz isso? Parece um exercício difícil, mas vocês não têm habilidade. E aí vocês começarem a buscar ajuda, a buscar informações. Hoje aí temos Google, internet, e a partir do momento que você começar a se permitir a buscar, pode ter certeza que a frequência vai buscar no algoritmo do Instagram e te mostrar mais sobre esse assunto e trazer pessoas sobre isso. Então comece a, sim, se afastar dessas pessoas, procurarem ambientes que te faz bem. Hoje, conhecer pessoas. Foi num ambiente desse que eu conheci a Camila e realmente ela estava com uma fisioterapia, se esperou para fazer medicina. Estamos hoje com uma médica formada, fazendo história, e ela hoje também me inspirando em outra parte, que era a parte de marketing digital, como é difícil para a gente na transição. E isso é um ambiente, a gente se autoajuda, e isso é importante. Então, procurem pessoas do bem, se dediquem. Todo mundo tem algo a ensinar, né? A gente precisa, então é importante ser generoso.
E é isso aí, procurem profissionais que entendam vocês por completo. É isso aí, pessoal. Estamos finalizando aqui o nosso episódio sobre frequência e emoção. Quero deixar minha gratidão aqui, Karina, e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Beijo.